Bom, pessoal, meu nome é Felipe Távora, tenho 30 anos, sou economista de formação, tenho um mestrado em desenvolvimento econômico, social, regional e antropologia e também especialização em finanças, né? Tenho atuações no mercado privado, né, em consultorias do mercado financeiro e também tenho experiência no setor público, trabalhando como coordenador de atração de investimentos, coordenador de políticas e estratégias, assessorando os planos Fortaleza 2040, Ceará 2050 e etc. Também sou autor de livros infantis e educação financeira, de uma coleção nova que saiu ano passado, e apaixonado pelo Ceará, né, pela cidade de Fortaleza, amante dos esportes, e é isso, de curtir a cidade também. E é sempre muito interessante para mim falar sobre as perspectivas da cidade e todos os temas que vocês estão trazendo. Excelente pergunta, mas ao mesmo tempo um pouco difícil, né, de a gente responder. Primeiro porque normalmente os números e os dados das cidades demoram bastante para chegar oficialmente, né? Os dados do IBGE, mas a gente tem as nossas análises, né? Então, o que acontece é que Fortaleza, né, chegou ao topo do Nordeste, do Norte e Nordeste, como a maior cidade, né, em termos de economia do estado, né? Na verdade, do Nordeste, do Norte e Nordeste, né, que chegou a alcançar 69 bilhões, né, de PIB, tá? 67 bilhões de PIB, quer dizer, passando Salvador e Recife, né, sendo atualmente a maior cidade aí do Norte e do Nordeste. Isso significa que a gente tem, né, um crescimento econômico relativamente bom para um período que ainda de instabilidade, né, econômica no país, né, que a gente passou de 13 a 16 em crise no país, e 16 a 18 a gente estava voltando a retomar, 19 também um pouquinho, mas Fortaleza conseguiu se destacar, né, dentro dessa perspectiva. O setor de serviços foi quem liderou, né, o crescimento, né, de serviços da administração pública. E muito disso é por conta de um planejamento, né, de um direcionamento econômico dos planos de desenvolvimento, e também por conta de grandes aquisições que o Estado faz, né, o município faz, pela sua localização estratégica, geográfica estratégica, né? Por exemplo, o hub aéreo, que com certeza já está aqui impactado nesse número, impactando muito positivamente. Os desafios ainda diminuir, né, a nossa concentração de renda, tanto na capital como entre os bairros. A gente tem aqui, em uma região da cidade, né, IDH nórdico, de países nórdicos, né, então IDH realmente muito alto. Ao mesmo tempo, nós temos IDHs, IDMs, né, dos próprios bairros, bem menores do que África subsaariana e regiões paupérrimas do Brasil. Então, a gente tem esse conflito muito grande, né, de conseguir fazer com que a economia ela chegue a todos, né, que ela consiga se distribuir mais homogeneamente entre as regiões, entre os bairros, entre as regiões. E com a pandemia, né, agora de 2019 para cá, fazendo um ano do primeiro caso, no dia 15, né, no Ceará, a gente tem a gente começa a perceber vulnerabilidades mais extremas, né, quando alguns apoios de transferência de renda diminuem, nitidamente a gente percebe a cidade com mais pessoas vulneráveis, né, pedindo nas ruas e etc. Isso é muito reflexo dessa diferença social, né, de uma parte da cidade muito privilegiada e de uma parte esquecida, vamos dizer assim. Então, a pandemia, ela realmente não esquecida pelo poder público, não é isso que eu estou querendo dizer, mas esquecida pelo ponto de vista econômico mesmo e social, né? Elas não têm representatividade dentro do contexto econômico.
Então, é o nosso grande desafio, né? Fazer com que as pessoas, o desafio da economia, o desafio do momento é fazer com que as pessoas voltem a ter a oportunidade, consigam ficar nas suas casas, né? Sem precisar sair para trabalhar e para buscar renda, porque, mas ao mesmo tempo não é possível fazer isso sem dinheiro, né? Sem transferir recursos para essas pessoas que está faltando nesse momento, né? Então, na pandemia isso ficou muito claro. Essa diferença social ficou assolada, né? A gente consegue perceber, ela está escancarada. Pessoas sem acesso a saneamento básico, pessoas que vivem aglomeradas sempre, né? Com 10 pessoas, 14 pessoas dentro de casa, o que é um grave problema social, né? E as diferenças também, né? Entre quem é da classe mais alta e da classe mais baixa, deixa de ser tão relevante porque todo mundo teria que tentar se unir o máximo possível para combater o nosso maior problema hoje, que é a disseminação do coronavírus, né? Então, de forma bem genérica, né, essa é a minha análise. Obviamente que em termos de números oficiais da cidade ainda nós não temos, né? Demora sempre 2 anos de defasagem, mas essa realmente é uma análise que a gente já vai ver. A gente vai ter uma queda de 2020, né, da economia da cidade, com certeza uma retração do Estado também. A gente vai reduzir a nossa base econômica, isso é nítido, né? Mas tentar trabalhar para retomar mais fortemente essas políticas e tentar fazer com que a gente volte a crescer. Nitidamente, né, nós temos os setores que necessitam de pessoas dentro, né? Os setores que mais sofreram e também os que mais se beneficiaram são os que menos, são os que mais se beneficiaram, é o que menos necessita de pessoas, né? Assim, juntas dentro trabalhando, e o que mais se beneficia é o que precisa mais. Quais foram esses setores, né? Exemplo deles, nitidamente, o setor de eventos e toda a cadeia, que é com certeza o mais prejudicado, ou um dos mais prejudicados, né? O setor de alimentação fora do lar também, que é toda a cadeia de restaurantes, né? Serviços de alimentação, os bares, etc., também sofreu bastante com, com essa pandemia, né? Turismo também, obviamente, né? Toda a cadeia que depende do turismo, hotelaria, serviços aéreos, né? Voos, companhias aéreas estão com bastante problema. E aí nós temos, por outro lado, né, o crescimento do comércio eletrônico, né, muito forte, o e-commerce aí disparando, crescendo a 3 dígitos no país e também aqui em Fortaleza. Temos o setor da tecnologia da informação e comunicação crescendo bastante e o próprio setor de saúde, né, não é que ele foi impactado positivo ou negativamente, até porque é difícil mensurar isso nesse momento em termos financeiros, mas eu acho que o setor de saúde foi muito impactado também em termos sociais, né, e sanitários. Não é que não dá para mensurar se ele cresceu economicamente ou diminuiu, eu acho que isso é o menos relevante no contexto atual. A indústria em geral, né, o setor de medicamentos, farmácia também, teve impacto, teve crescimento positivo, mas a grande parte dos setores, né, que a gente depende, que a gente atua, que o Estado e que Fortaleza precisam, tiveram um impacto muito forte. Eu acho que, primeiro de tudo, né, nesse contexto de pandemia, eu acho que a gente projetar qualquer tipo de coisa, até um pouco tentar ser leviano em alguns aspectos, né? É óbvio que a gente pode discutir certas coisas, mas tentar dizer exatamente o que pode ou não pode acontecer, eu acho que a gente tem que fazer um antes vacina, depois vacina, né? Eu acho que depois da vacina, vamos pensar assim, independentemente de ser 2021, 2022, final de 2020 ou no meio de, desculpa, final de 2021, no final de 2022 ou agora no meio de 2021, que ela tenha, né, a imunidade de rebanho, vamos dizer assim, pela vacina, que a gente
consiga projetar certas coisas. Uma delas é que a economia, Fortaleza, né, nitidamente tem uma vocação para turismo, não só o turismo clássico, né, que é o cara que vai com a maquininha aqui para tirar foto, postar nas redes sociais, mas também o turismo de lazer, não só o turismo de lazer, mas também o turismo de eventos, turismo de trabalho, o próprio turismo de saúde, né, porque tem muita gente que vem para Fortaleza, do interior, de outras cidades, de outras capitais, para se tratar aqui no nosso sistema de saúde, né, que tem muitos pontos que é referência. Então, eu acho que a primeira coisa de tudo é tentar manter como uma política, tentar manter muito, sobre qualquer custo, né, esses voos que a gente conseguiu aí, né, trazer para o Estado, são inúmeros voos internacionais, pessoas que vêm com mais recursos normalmente, né, até por conta do câmbio que chegou a 6, mais de 6 no caso do euro, mais de 5 no caso do dólar. Então, para eles é uma grande vantagem vir para cá, né, em termos de preço. Tentar manter isso. Outra coisa é fazer promoções, divulgações, não só promoções em termos financeiros, mas promoções de divulgação do Estado, né, em plataformas internacionais e nacionais, começar a usar nesse tipo de trabalho, dar um apoio a esses setores em termos de algumas isenções ou postergação de imposto, para tentar dar uma força também para a gente conseguir reduzir tarifas e etc. Né? Acho que é um ponto relevante também, importante. Enfim, melhorar as questões urbanas da própria cidade, né? Os desafios que a gente tem de acessos, a melhorar, enfim, todo o nosso contexto urbano para também atrair melhor as pessoas e fazer com que elas se sintam mais acolhidas aqui. Valeu. No curto prazo, né, seria isso. Primeiro, eu acho que não tem como a gente escapar disso, né, sem um apoio forte do governo federal e dos governos locais, né? Eu acho que, inclusive financeiro mesmo, tentando dar transferência, dar recursos, porque essas pessoas estão perdendo renda, elas, né, não tem jeito. Mesmo diminuir essa perda, né, fazer com que elas tenham alguma amenidades nessas perdas. Mas se isso não vier ou não vier de forma satisfatória, é até complicado dizer, porque infelizmente a nossa grande massa, né, de pessoas tem baixa qualificação, e a procura também dentro do mercado formal tem que estar diminuindo, né, por conta do próprio desemprego que está aumentando também. Então, uma das alternativas de quem faz comércio é tentar explorar, né, de alguma maneira, o que for possível, né, não é simples, o que for possível dentro de rede social, dentro de mecanismos pela internet, né, já que não é possível a gente conseguir sair, né, as pessoas estão impossibilitadas de sair para as ruas para vender, até porque não vai ter cliente. Então, eu acho que a alternativa é que elas, né, dentro de cada um delas, no microeconômico, vamos dizer assim, elas tentarem diversificar produtos, diversificar as formas de receita, né, com vendendo pela internet, por exemplo, e aí, e no forma macro, apoio, transferência do governo federal e dos governos locais para garantir que essas pessoas tenham minimamente condição de sobreviver. Uma coisa que é importante para complementar é que a gente tem aqui, né, no estado uma localização boa, né, comprovadamente boa para turismo e também para outras fontes de renda, né, como por exemplo os cabos submarinos que entram aqui, né, que demonstram uma boa localização, tentar, né, aproveitar essa grande vantagem para trazer e melhorar a renda na cidade também. Primeiro, a gente aqui, né, tem alguns conceitos importantes para trazer, que é o conceito de produção da cadeia produtiva da energia, que é o que você mencionou aí sobre as pás eólicas, né, que a gente produz aqui, é um dos líderes em produção. Tem a cadeia de geração e distribuição também de energia, que são os grandes parques eólicos, né, que
e também os parques solares, que aqui a gente já está vendo no Ceará, né? Então, sobre como isso pode ajudar a nossa economia, deve ser tomado como estratégia. A gente precisa, de fato, privilegiar esses setores, né? Até porque é uma economia do futuro, é parte da energia do futuro. Tentar beneficiar quem utiliza esse tipo de fonte de alguma maneira, tentar beneficiar também quem gera esse tipo de energia e produz equipamentos para essa cadeia, né? E sobre os impactos disso, né, disso tudo na economia do Ceará, primeiro, se a gente produz mais energia, a gente aumenta a oferta de energia, ela tende a baixar preço. Então, se a gente conseguir baixar o preço e o custo da energia, beneficia a todos, né? Então, quanto mais produção nós tivermos de economia ou de energia, mais a gente consegue garantir que os preços dela subam de uma forma menos impactante ou impacte, né, até mesmo negativamente, no sentido de que as pessoas vão pagar menos energia do que o que elas pagariam antes. Só que isso é um cenário ainda muito distante, porque precisa de um planejamento de leilão, né, junto ao governo federal, à ANEEL e etc. E nós temos também dois tipos, né, de geração distribuída e a concentrada. Aqui em Fortaleza, né, não a geração distribuída seria bem importante, né, que é a geração que até 1 mega, no caso, né, que as pessoas gerariam energia para o próprio consumo. E isso precisaria ser feito com muito financiamento, com muita educação, né, com apoio dos bancos locais aqui de fomento, etc., para fazer com que as pessoas tentem produzir a sua própria energia na sua casa, né, principalmente aí, obviamente, que a classe média baixa até a classe mais rica. Agora, em termos de geração eólica e solar em massa, que é a concentrada, né, que precisa dos grandes leilões, etc., fica um pouco complicado de ser em Fortaleza, porque ela depende muito de área e preço de terra, né? Então, aqui em Fortaleza, a gente tem poucas áreas com grande espaço, né, com hectares disponíveis para a produção de energia solar, por exemplo, e também não temos mais onde colocar no nosso litoral de Fortaleza torres eólicas, né? Então, a parte de geração, ela ficaria muito direcionada para essa geração distribuída, que é o alto consumo, vamos dizer assim, o consumo das famílias e das empresas de médio e pequeno porte. E é isso, basicamente é tentar fazer com que aumente essa geração em todo o estado, no país, para reduzir o custo da energia, beneficiar a todos, né? Todo mundo necessita de energia para viver. E uma outra coisa é estimular realmente o consumo dessas energias renováveis, tentar fazer com que os financiamentos, né, de quem quer produzir sua própria energia cheguem mais facilmente e beneficiar, né, isentar importação, o valor, né, de impostos de importação nos equipamentos para tentar baratear o máximo possível toda a produção. Primeiro que qualquer tipo de construção ela gera emprego, né? Então a, a cadeia da energia renovável, eu não sou nenhum especialista, mas eu entendo alguma coisa. Ela tem algumas fases, né? A fase de montagem, de construção, a fase de montagem, depois de montada, né? A fase de operação e manutenção. A fase de montagem, de construção civil, ela requer mão de obra, né? Requer pessoas trabalhando. Então, quanto mais parques em construção, mais pessoas trabalhando na cadeia que no futuro vai gerar energia, né? E a parte de operação e manutenção, ela não tem tanta demanda assim de mão de obra, né? Então, são dois momentos diferentes. Um é mais intensa em trabalho e outra é menos intensa. Mas eu acredito muito que não vai ser um dos maiores empregadores no estado, mas é um empregador que gera renda mais alta, né, do que a renda média. Enfim, são trabalhos mais especializados do que outros tipos de serviços, tanto na área de construção, né, clássica, quanto na área de operação e manutenção. Então, não é só uma questão de quantidade, mas a qualidade do emprego das pessoas dessa cadeia tende a ser maior do que a qualidade das pessoas dessa cadeia normal da construção civil, né?
E a parte de operação e manutenção também são pessoas nitidamente especializadas, né, em acompanhar toda a geração, ver se tem algum problema, alguma quebra no serviço. E também tem também a tecnologia, né, que a gente pode estimular a tecnologia, drones, startups para fazer acompanhamento de sistemas de geração, enfim, tem tudo isso por trás, né? E a gente pode fazer uma grande cadeia que se beneficie da geração de energia renovável. Primeiro que a gente teria, né? Se isso fosse massificado, a gente conseguiria ter um ar mais sustentável, né? Mais sustentabilidade, né? Uma política mais de sustentabilidade na cidade. Outra coisa, eu acho que é essa redução de custos da vida, né? Das pessoas e das famílias. Quanto mais gente produzindo sua própria energia, menos gente necessitando pagar sua energia. Então, é mais gente, são mais pessoas que vão ter redução de custo. E redução de custo, sobra dinheiro, sobrando dinheiro, as pessoas vão investir, vão poupar ou vão comprar mais coisas. Então, é um ciclo, né? Eu acho que esses dois são os principais pontos. E também a renda média. Quem trabalha com energia é um pouco melhor remunerado do que a média, né, dos produtos, das produções aqui no estado. Então, são esses três benefícios principais assim, que eu visumo. Por mim, tá bem tranquilo. Não tenho muitas questões adicionais a acrescentar, apenas que agradecer mesmo aí pelo contato.